Fala, meus amigos, estou aqui de volta. Dessa vez para tratar de um outro assunto básico. Se é que a gente pode, tem coisa que a gente não pode chamar só de básica, a gente tem que dizer fundamental, porque conhecer o funcionamento dos arrays em JavaScript é fundamental. Para trabalhar aqui no Xcode é fundamental. Então a gente vai ver esse conceito e você já vai sair daqui, ó, matando de letra, tal, dominando, jogando para frente, pum, no gol, aquele golaço. Sem condições de você sair daqui hoje sem saber trabalhar com arrays, ok? Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui foi de um outro vídeo, ok? Acho que eu nem vou... eu vou apagar, gente, porque é melhor, porque isso aqui pode ficar para registro. E caso vocês solicitem aí os scripts, eu acho que não, eu preferia que vocês, inclusive, fizessem, né, qualquer coisa aí. Porque dessa forma vocês iam ter um registro legal aí e iam poder praticar também. Ok? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Arrays, certo? Primeiramente, como é que a gente faz para declarar um array? Semelhantemente às variáveis, os arrays são declarados através da variável let, da palavra reservada let ou da palavra reservada var. E depois disso a gente dá um nome ao nosso array, tanto de let como var, tá? Lembrando, gente, se é que eu não devo ter falado isso, porque tem coisa que a gente sabe com tanta naturalidade já, que às vezes pode passar desapercebido. Mas para que a gente declare o nome para variáveis ou para arrays, a gente precisa respeitar algumas regras básicas. Por exemplo, a gente não pode usar, por exemplo, asterísticos, porcentagem, porque os nomes de variáveis, assim como outras coisas também que se tem aí em regras de programação, só aceitam underline, números e letras, sendo que o primeiro dígito nunca pode ser um número. Guardou essa? O primeiro, por exemplo, eu declarei um array aqui, eu vou colocar o nome dele de array, né? Mas ele poderia se chamar underline array, né? Isso é uma variável até agora, não tem nada aqui que diga que ele é um array. Mas eu não poderia colocar o nome dele de um array. Você vê que já fica um erro ali, né? Mas eu poderia chamar de array1. Então, o primeiro dígito não pode ser isso. Vale para variáveis, para constantes, para arrays também, ok? Então, eu vou declarar aqui. E como é que eu digo a princípio que ele é um array? Ou eu dou um igual, abro o colchete, fecho o colchete. Ou eu digo que a var, eu vou botar aqui, array2 é igual a new, também uma palavra reservada. Array com A maiúsculo inicial, abro parênteses e fecho parênteses. Dessa forma eu digo que array tem todas as características, né, de um tipo reservado do JavaScript, que é o tipo array, né, no tipo de uma classe. Se é que a gente pode, se é que a gente pode se referir em JavaScript a alguma coisa desse tipo. Mas eu declaro que o meu array2 tem todas as características desse array ali que é nativo do JavaScript. Então, acabo tendo as mesmas funcionalidades. E um array, diferente de uma variável comum, ele setoriza, ele se divide em várias partes para armazenar informações. Então, enquanto uma variável não é setorizada, ela é única, por exemplo, que numa variável let a, por exemplo, vai ser igual a 5, mas eu quero que a, por exemplo, seja igual a 5, que seja igual a 7, que seja igual a 8, que seja igual a 9. Então, eu preciso criar setores dentro desse meu array, né, para que eu possa armazenar esse tipo de informação. E como que eu faço isso? Levando em conta que A seja um array, a gente vai colocar aqui entre colchete, eu vou abrir aqui colchetes e fechar colchete, e separar com vírgula os valores contidos em A. Ok? Então A
Lembrando que os arrays, eles começam a contar a partir do 0. Então, no índice 0, ele tem 5. No índice 1, ele tem 4. No índice 2, ele tem 7. No índice 3, ele tem 10. Isso, o fato dele começar a contar do 0, não muda o fato de que o tamanho dele é um tamanho 4. Isso é um array com tamanho 4. Ok? Então, let A igual a 5, 4, 7, 10, ok? Agora a gente vai dar um console.log em A. Vamos lá, console.log em A. E vocês vão ver como é que esse array ele se organizou para poder receber todas essas informações. Você vê que aqui no console ele aparece ali numa setinha. Quando eu clico, ela abre. Ó, e ele vai dizer que no índice 0 o valor é 5, no índice 1 o valor é 4, ok? E um array ele pode receber diversos tipos de informação, né? Por exemplo, no índice 1 ali ele está recebendo a palavra bad, e no índice 3 ele vai receber a palavra draw. Bad draw. Ai, gente. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora. Você vê que ele, indiferente de ser um número num determinado setor do array, índice do array, a palavra correta técnica é índice. No índice do array 0 ele tem um tipo número, mas no índice 1 ele tem um tipo texto. Isso não faz diferença. Ele poderia, por exemplo, né, vamos tornar isso mais radical. Ele poderia, por exemplo, deixa eu copiar essa linha de código aqui, e a gente vai declarar aqui um novo array. Esse array vai se chamar B, né? É um array porque contém diversas informações setorizadas. E o meu array B vai conter os seguintes valores: Carlos, ok, no índice 0, Vitor no índice 1 e, né, perceba que isso aqui poderia ser, por exemplo, data de aniversário, nome, sobrenome, né? São formas de a gente utilizar um array. E o meu array A, por exemplo, no índice 4, ali, índice 4, receber B. Né? Receber B, por exemplo. E vamos ver como é que isso funciona. Dessa forma, a gente tem um array multidimensional. Ó. Você vê que dentro do meu índice 4 eu tenho um outro array. Ok? A esse fenômeno da natureza humana, da inteligência humana, né, dessa criatura da inteligência humana, a gente chama de array multidimensional. Então a gente viu o array unidimensional e agora a gente está vendo o array multidimensional, que pode, que é o array que recebe outros arrays, né, e assim infinitamente, porque dentro de B também poderia existir um array, e aí a gente veria. Tá? E como que eu faço, por exemplo, para acessar os valores dentro do array? Por exemplo, se eu quiser pegar só esse Carlos aqui, eu vou dar um console.log em B, eu vou dar um entre colchetes aqui no índice 0. Vamos lá ver se funcionou? Claro que funcionou, né, gente? De vez em quando as coisas dão erradas para mim aqui, mas às vezes funcionam também. Tá aqui, Carlos, no índice 0. Agora, se eu quiser acessar o B, que está dentro do A, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero A no índice 4, que é lá o B, aí eu vou lançar um outro colchete aqui e vou pegar o índice 1. Novamente eu vou pegar o Carlos de novo, eu peguei o 0 lá, peguei o Carlos de novo, porque eu teria que ter falado 0. Agora eu quero pegar o Vitor, aí a gente vai pegar o índice 1, tá vendo? Então dessa forma a gente acessa o array multidimensional. Então, se tivesse um outro array dentro de B, eu botaria o índice da onde está o array, aí tá, e aí pegando valores, ok, gente? Então é dessa forma que os arrays são alimentados. Claro que eles também podem ser alimentados por meio de loops, mas isso é coisa que a gente vai ver mais lá para frente. A estrutura básica de um array é essa, mas os arrays também podem ser de uma outra maneira. Vamos lá, que a gente não vai sair daqui sem ver essa estrutura de array, que é dessa maneira aqui, ó. Let C igual, aí eu coloco aqui entre colchetes, abro chaves, aí eu vou botar aqui o seguinte, entre
entre aspas, nome, dois pontos, nomes, fora da aspa, ó, Carlos, também entre aspas aqui, porque é um tipo texto, certo? Aí eu vou separar por vírgula e vou colocar aqui sobrenome, dois pontos, a mesma estrutura. Isso vocês veem muito aqui no Wix. O Wix trabalha muito com essa estrutura, ó, sobrenome Carlos. Agora a gente vai dar um console.log em C e ver como é que fica essa estrutura, dessa maneira. Depois a gente volta aqui para falar a mesma coisa. Então ele acabou botando, ó, no índice 0, nome, dois pontos, Carlos, ok? Agora, aí eu tenho uma outra forma de acessar que vai ser assim, ó, C no índice 0, ponto, nome. Né? Eu consigo acessar por via do índice, está lá, ele me mostrando Carlos. Se eu simplesmente não colocasse o 0, botasse o c.nome, ele me retorna um undefined. Então eu tenho ainda que dizer em qual índice do array é que está. Mas aí eu já posso, por exemplo, indicar ali, como eu estou indicando em nome, fazer uma indexação mais próxima do humano. É isso que é bacana, a gente conseguir fazer a linguagem de programação chegar bem perto de como a gente vê o mundo. E como que a gente vê o mundo? A gente vê o mundo assim, em C0, né? Quer dizer, porque C só tem um nível, né? Porque isso aqui é um nível de C. Né? Se eu quisesse um segundo nível, por exemplo, deixa eu copiar essa estrutura aqui. Eu teria que separar por vírgulas as minhas chaves, está vendo? Isso é uma forma muito comum, como eu disse, de trabalhar com arrays aqui no Wix. E aqui eu poderia chamar Fernanda Souza. Aí eu já pegaria aqui de C1 lá, nome, vocês vão ver que vai sair a Fernanda. Olha lá, Fernanda, ok? Mas não necessariamente eles precisam seguir o mesmo padrão. Aqui, por exemplo, poderia ser título. Basta somente que eu conheça essa estrutura. Claro que dentro de um padrão repetitivo, deixa eu ver se eu botei certo aqui, C1 título, eu botei aqui com T maiúsculo e ali foi com T minúsculo. Então isso faz diferença, tá vendo? Fernanda. E dentro de um padrão repetitivo é bom que se estabeleça, como eu falei, padrão, né? Um padrão para que a gente possa trabalhar. Mas essas são as formas como os arrays aparecem aí no JavaScript do Wix, ok? Vamos dar um zoom bem gostoso aqui, para que se você estiver copiando aí você tenha mais facilidade, ok? Então a gente vai ter o array entre colchetes, a gente vai poder iniciá-los aqui. E existe uma forma também da gente botar entre esses parênteses aqui, a gente iniciar esse array, ó, por exemplo, 45, 25 e 44. Daquela forma eu também estou fazendo um array. Tá? Então a gente tem assim, a gente tem entre colchete, a gente pode colocar arrays dentro de índices de array e a gente tem arrays que tem elementos que se organizam entre chaves que podem ser indexados para facilitar a nossa vida por meio de labels, né? Que são os rótulos dos nossos valores. Então a gente vai ter labels e valores, ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que esse assunto se estenda e que a gente ainda tenha muito papo para bater acerca de programação. É básico? É básico. Você pode seguir adiante se você não souber disso? Você não pode seguir adiante se você não souber como tratar arrays, né? Por favor. Então, um pouco de paciência, um pouco de sapiência e, por favor, um pouco de... como é que eu posso dizer? Caridade. Curta o canal desse nobre Brad Draw que vos fala. Deixa o teu like aí, a tua inscrição. Vai lá também, assina o sininho, sim, porque vai sair um vídeo novo. Você vai ver, caraca, o Brad Draw tá em atividade. Aí, pô, legal. Certo? Vamos manter esse contato. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá ok? 14 minutos para falar de array, tá vendo? Até a próxima.